Como que você tem lidado com esse tempo em que estamos vivendo? Você tem lidado com uma verdadeira pandemia, uma quarentena? Você tem ficado aflito, receoso? Sabe, eu gosto muito de um texto da Bíblia, que está lá em Filipenses 4,13, e é um texto muito utilizado por nós. Paulo, certa vez, escreveu: tudo posso naquele que me fortalece. Ai, quantas vezes a gente fala a respeito disso? Quando nós queremos falar sobre vitórias, quando nós queremos falar que podemos fazer qualquer coisa, nós dizemos: tudo posso naquele que me fortalece. Mas você tem ideia do contexto em que esse texto foi escrito? Por que Paulo escreveu? A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta pessoal. Paulo estava escrevendo como que aos seus amigos. E Paulo, pouco antes de falar tudo posso naquele que me fortalece, lá no versículo 12, Paulo fala: eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Aprendi a ser humilhado, ele aprendeu tudo. Ele aprendeu o modo certo de viver. Ele entendeu que ele poderia ter tudo ou poderia não ter nada para comer. Que ele poderia viver muito bem ou ele poderia viver um tempo em que ele nem poderia sair de casa. Inclusive, quando Paulo escreveu isso, ele estava preso. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. Então ele poderia ter escrito aos seus amigos uma carta de murmuração, uma carta de reclamações, de como era difícil a vida de um preso. Mas Paulo escreve que ele podia todas as coisas em quem o fortalecia. Ele poderia, inclusive, viver aprisionado como ele estava naquele momento. Mas Deus o capacitava a viver sob toda e qualquer circunstância. E você? Você crê em Deus dessa forma? Você crê que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, inclusive viver um tempo como esse que estamos vivendo da pandemia? Você acredita que você pode todas as coisas naquele que te fortalece? Eu não sei qual é a sua situação hoje, se tem alguém doente na sua casa, se você está passando por um momento difícil de luto na sua família, de desemprego. Às vezes você pode estar se sentindo humilhado por essa pandemia, amarrado, aprisionado. Mas eu queria lembrar para você esse versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Leia a carta de Paulo aos Filipenses e aprenda como o apóstolo Paulo aprendeu a viver contente e feliz em qualquer circunstância. A principal nota da carta de Paulo aos Filipenses, sabe qual é? Alegria. Alegria sobre qualquer circunstância, alegria sobre qualquer situação, porque a alegria do Senhor é que é a nossa força. Que Deus te abençoe.